Boa noite, meu nome é João Paulo de Freitas, sou professor na Escola de Design da Universidade do Estado de Minas Gerais e doutorando no programa de pós-graduação em Arte e Cultura Visual da UFG. Para a ocasião do evento, investigo especificamente o trabalho do artista e professor estadunidense Charlie White, que desde os anos 90 desenvolve, através do vídeo e sobretudo da fotografia, aquilo que a curadora e escritora britânica Charlotte Cotton descreve como abordagem narrativa para a fotografia. São proposições artísticas que flertam abertamente com a narratividade ficcional da literatura, do cinema, da televisão, da cultura pop, além de imaginários fantasiosos, lendas urbanas e mitos modernos. Procuro identificar com esse trabalho quais são as referências culturais que essas imagens apontam e que entendimento sobre o mundo, os corpos e os imaginários que Charlie White explora permitem que a gente pense sobre a figura da monstruosidade na estética do grotesco. Para esse objetivo, eu utilizo um estudo de caráter bibliográfico, onde investigo conceitos como grotesco, monstruoso, além da questão do dispositivo técnico e da estética da fotografia. No artigo, faço uma análise a partir do catálogo Monstros, que apresenta um panorama da obra de Charlie White desde os anos 90 até as produções mais contemporâneas. Localizo em algumas séries em específico a figura da monstruosidade. Como a abordagem ficcional de White investe em especial na relação entre a estética do grotesco e a figura da monstruosidade. O grotesco, enquanto uma noção estética amplamente estudada no campo da arte, possui certa centralidade no programa estético de alguns artistas e movimentos de vanguarda moderna, chegando ao mundo contemporâneo como uma verdadeira categoria estética, como destacada pelos professores Muniz Sodré e Raquel Paiva. Ele se faz presente na obra de White na forma como este artista desenvolve sua narrativa ficcional, permeada por elementos de estranhamento e figurações de sentido insólito, mas, sobretudo, pela presença de um elemento fundamental para pensar o grotesco, a própria figura da monstruosidade. Os monstros representam, com sua corporeidade aberrante, aquilo que o filósofo José Gil destaca como um corpo subversivo, ou seja, que revela aquilo que deveria permanecer oculto. Ou como destaca o historiador Luiz Nazário, monstros corporizam as tensões existentes entre representações e recalques. E por isso é o elemento-chave para a compreensão das relações entre os indivíduos e a cultura em que se encontram inseridos. É assim o caso da imagem que apresento. A fotografia Patrimônio constitui parte da série Everything is America, em que o artista explora diferentes imaginários sobre a monstruosidade. Na imagem, Patrimônio faz uma alusão ao cenário luxuoso que lhe serve de fundo, e a confusão de sentidos entre as próprias noções de patriarcado e patrimonialismo. A fotografia também é um autorretrato. É o próprio artista que posa como um monstro inepto e invasivo. Sua iconografia remete à pintura Saturno Devorando um Filho, do pintor espanhol Francisco Goya, em que o deus romano da abundância, da geração e das riquezas também é aquele monstro que, aterrorizado pelo medo da castração e da impotência, devora eternamente sua prole. Com essas imagens, Charlie White nos insere em um mundo de mitologias contemporâneas, em que a própria ideia, a própria noção de uma América se apresenta como uma construção ficcional. Nesse sentido, Charlie White escapa de noções de enquadramento em direção àquelas de uma composição, processo em que o artista não é o operador, mas o diretor que orienta a direção de uma cenografia. A partir disso, podemos pensar, como François Solages, numa fotograficidade, em que a montagem se justapõe à lógica da captura objetiva, em que os seus retratos não registram pessoas, mas personagens culturais sem identidades fixas ou naturais. O trabalho poético de Charlie White oferece uma insubordinação irônica aos próprios códigos, mesmo operando no interior dos dispositivos. Acabam sempre por corrompê-lo ou ao menos ridicularizá-lo. Jogando com fragmentos e clichês, através do intercâmbio entre ficções, White nos mostra a grande ficção chamada América, onde a própria noção de um gosto ou de uma cultura americana se apresenta como uma monstruosidade, um híbrido impreciso que traz a marca de uma construção imperiosa e devoradora, autocentrada e, no limite, irreal. Como parte de um imaginário social,
consolidado no Ocidente, a América é o lugar das teratologias e monstruosidades. Como assinalam diversos documentos históricos, cartas náuticas, documentos oficiais, a América é a terra dos monstros e das monstruosidades. Por isso a destruição do monstro visa recolocar a ordem natural das coisas, como a apoteose da civilização. Os monstros de White surgem de um corpo social formado por simulacros, representações e memórias. Criaturas que evidenciam não apenas as feridas, os traumas e as repressões escondidas nas memórias do inconsciente americano, mas ele apresenta uma versão pulp fiction e grotesca dessa memória. Nos entrecruzamentos entre imagens e sentidos do mundo contemporâneo, circulam toda sorte de quimeras, amálgamas e reconfigurações de criaturas de diferentes temporalidades. Nesse novo mundo, os monstros podem vir do passado mitológico ou podem ser os vizinhos que moram ao lado. Em todo caso, nas imagens de Charlie White, encontram-se todos falseados sobre a mesma luz e espaço cênico. Surpreendidos pelo registro fotográfico, os monstros de White são um retrato de nossa própria condição, deslocados em um mundo de cores, luzes artificiais e sentimentos de inadequação. Monstros e humanos padecem da mesma ansiedade performativa, tentando compreender sua própria condição grotesca, como personagens de uma história de terror. Um exemplo pode ser percebido na sua série fotográfica Everything is America, cuja imagem, Tate LaBianca, é agora apresentada. A fotografia é representativa das construções do artista. A foto encena o julgamento das acusadas pelo massacre Tate LaBianca, assassinatos em séries promovidos pelos membros da família Mason, no qual ficou conhecido o grupo formado por Charles Mason e seus seguidores na Califórnia no final dos anos 60. Charlie White recria o famoso julgamento, em que Susan Atkins e suas amigas, com cabelos raspados, aparecem diante de um júri, após um período de suas detenções. Articulando histórias, memórias e ficcionalização, White representa um sentimento de assombro, perplexidade e sensacionalismo que circulam um evento trágico na história de monstros contemporâneos. A expressão das personagens, transitando entre insegurança, indiferença e determinação, encontra no sorriso de Atkins a imagem de um tipo de monstruosidade que assombra o imaginário ocidental. A peça fictícia de Charlie White, porém, só não parece mais absurda e excessiva do que as próprias imagens fotográficas do dia do fatídico julgamento, divulgadas nos jornais da época à exaustão. A articulação entre realidade e ficção, na obra de Charlie White, nos permite perceber que monstros existem e estão à nossa volta. Se pensamos neles como criaturas sobrenaturais e fantásticas, parece pouco provável. Entretanto, se consideramos monstros as figuras dos assassinos em série, dos genocidas ou daquilo que convencionalmente chamamos de terrorista, sua presença se torna concreta e um conceito largo o suficiente para incorporar qualquer indivíduo. Em muitas imagens, há um diálogo entre a figura da monstruosidade e os conflitos e disputas culturais e territoriais que são característicos do território dos Estados Unidos da América. Assim, a partir do percurso pela obra de Charlie White, pude perceber como as imagens fotográficas são utilizadas como recurso narrativo ao articular realidades e ficções, perspectivas históricas e imaginários. Nesse processo, as figuras recorrentes dos monstros carregam as marcas da estética do grotesco, ou seja, a hibridização e o rompimento de fronteiras. Sobretudo, elas apresentam fragmentos do imaginário cultural estadunidense. Os monstros típicos dos filmes de baixo orçamento, ou aqueles dos casos reais de violência, surgem ali, no mesmo espaço imagético. Um cenário de hiperexposição, onde medos e ansiedades manifestam-se na superfície das imagens. No universo de White, personagens autômatos e monstros parecem transitar desorientados em um mundo de perversidades discretas ou explícitas, mas sobretudo um mundo fictício de cores gritantes e iluminação artificial, cuja realidade se confunde com a própria ficção. Um mundo formado por monstros e outros seres humanos, em constante conflito. É isso e muito obrigado.